Hoje eu vi Deus de joelhos no chão, tocando as marcas que o mundo deixou, lavando a poeira dos meus caminhos, chamando de irmão quem ninguém chamou. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Por dentro aprendi, amor não é só sentimento, é descer, tocar, se colocar onde o outro já não quer mais estar. Caríssimos amigos, povo e pova, primeiro a gente agradece a cada um e a cada uma que mandou o Feliz Páscoa. Precisamos agradecer sempre. A Páscoa não pode ser um sentimento vazio, não pode se resumir a doce, chocolate, mas pode mandar o chocolate que eu aceito. A Páscoa também não pode se resumir também a um dia, por isso a Igreja Católica transforma a Páscoa, a Igreja Católica Ortodoxa, as igrejas históricas, a Páscoa é uma festa de 8 dias. Então, se for na missa hoje, é a missa da Páscoa. Se for amanhã, a missa da Páscoa. Até sábado que vem, é a missa ainda da Páscoa que nós celebramos. Inclusive, você ainda pode dizer Feliz Páscoa, se isso não está errado. Na igreja tem duas festas que têm oitavas, né? Antigamente tinha várias festas. Inclusive, a gente sabe disso. Pentecostes tinha oitava, a Epifania tinha oitava, Corpus Christi tinha oitava, mas depois a igreja, na reforma do Vaticano II, achou por bem manter apenas duas oitavas. A oitava do Natal, quando Jesus nasce, celebrando em 8 dias, e a oitava da ressurreição, pois nascer, todo mundo nasce, mas da forma que Jesus nasceu, que ele foi fecundado, somente Deus, porque Maria gera Jesus sem intervenção do homem, mas apenas com a intervenção de Deus. Por isso celebramos a oitava. Morrer, nós morreremos um dia, mas ressuscitar como Jesus ressuscitou, somente ele também. Por isso a gente celebra essas duas oitavas. Não é que as outras festas que tiraram as oitavas estão erradas ou não deviam ter. Não é porque para centralizar no mistério da encarnação de Deus, na pessoa de Jesus de Nazaré, e a sua ressurreição após esse momento muito triste da tortura. Para quem é a favor de tortura, Jesus foi torturado, tá? Também do açoite, da traição e até mesmo da sua crucificação, gerando a morte. A gente olha ainda para a realidade, a gente está lembrando aí que o Trump ontem, de acordo com as fontes, fez um vídeo xingando palavrões, nervoso, até porque, às vezes, o ser humano, na pessoa daqueles que exercem o cargo de poder, eles querem porque querem que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade. Pedem para si, querem para si um quê do divino, um quê do sagrado, um quê do poder de Deus. Mas mesmo estando com todo o poder militar do mundo na mão, as coisas não acontecem como ele quer. Por isso ele está irritado. E já se percebeu que a guerra do Iraque, a exemplo da guerra da Ucrânia, é isso aí, gente, vai levar mais tempo do que se esperava. E nesse meio tempo, quem paga as contas e quem sofre as consequências é o povo simples. Eu e você também aqui, porque não? Porque o petróleo sobe e a desculpa vai ser o quê? Ah, por causa da guerra da Ucrânia, por causa da guerra do Iraque, por causa da guerra do Irã, e vai tendo essas desculpas, né? E vai se colocando sempre o motivo para arrochar o pobre. E ainda falando da realidade nossa, a gente vê aí claramente, cada vez mais, surgindo mais candidatos à presidência. Além do Ronaldo Caiado, além do Flávio Rachadinha, além do o presidente Lula, agora dizem também que o cabo Daciolo, ele mesmo, vem candidato, glória a Deus. Ele vem candidato aí para presidente da República do Brasil. Ou seja, isso aqui, no Brasil, candidatura é circo. E ainda tem as discussões ainda de quem será o vice de quem, porque se fala muito dos vices.
O Lula já definiu que seu vice será o Chuchu, o Alckmin, enquanto os demais ainda não dizem quem será o vice. Sem contar também que o escândalo do banco, não dizendo no caso do banco aí, a gente vê, né? O banco que teve escândalo, Daniel Vocaro, né? O Banco Master, etc. e tal. Foi ver já que, infelizmente, quem andou no avião, ou felizmente, não foi o pessoal da esquerda. Quem é citado como filho do homem também não é o filho do Lula, mas sim o filho do André Mendonça. Mas essa história a gente tem que investigar ainda, comprovar, e vamos nós para o evangelho do dia de hoje. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, no seu capítulo 28, versículos 8 ao 15, não é isso, gente? A gente olha para esse evangelho, a gente tem três observações. Primeira observação, primeiro, a alegria das mulheres após a ressurreição, uma alegria meio medrosa. Também a sua vontade de ir ter com Jesus, cuidar do seu corpo. Nós sabemos que no judaísmo existem leis rigorosas em tocar no corpo. Você tocar num corpo, você ficava impuro, aí teria que fazer uma série de ritos, vamos dizer assim, religiosos para se purificar. E o pior, o corpo de Jesus não era qualquer corpo, era um corpo macerado, ou seja, tinha sangue sendo, vamos dizer assim, jorrado nele e estava totalmente, diz o profeta Isaías, que era uma ferida só. Então a gente, quando vê essas mulheres indo até Jesus, indo tocar naquele corpo chagado, elas sabem que elas estarão, vamos dizer assim, impuras. Mas o amor que elas têm pelo Mestre Jesus lhe faz motivar a sua ida até lá. A sua surpresa em ver que a pedra tinha sido removida, a sua surpresa, o terceiro item, encontrar com Jesus ressuscitado, se jogando aos seus pés, ao contrário do Evangelho de João, quando Maria Madalena vai tocar em Jesus, não toque em mim, que ainda não estou 100%. Mas aí, nesse caso, não, ela se ajoga e toca aos pés de Jesus. O Evangelho, quando fala em tocar os pés, aí é tocar a base de Jesus. E a base de Jesus é a realidade que nós vivemos, os pobres, os lascados, os ferrados. Também a gente entra no quarto item neste Evangelho, quando a gente vê que a verdade tem um preço. O evangelista fala que os militares, os soldados, aqueles que exerciam a guarda do túmulo de Jesus, cerca de 13 homens, porque disseram que era uma falange comandada por um cabo da guarda, né? Isso, por um cabo, tinha lá um quarto de hora, então eram 12 homens, 13, 13, 2 horas tocava a guarnição. E essa guarnição vai até o sacerdote e diz: olha, o homem saiu do túmulo, mas eles proíbem e aí transformam a verdade num preço. Atualmente, a verdade está sendo negociada de acordo com o apoio político. Atualmente, você vê a verdade sendo negociada de acordo com o interesse. Você vê cristãos negando a própria fé para se manter no emprego, para manter a sua dignidade do trabalho. Você vê cristãos rompendo com a sua dignidade na fé para ficar bem com o amigo. E aqui não. Os soldados que não eram cristãos, eram romanos, eles aceitam a propina para poder mentir, de acordo com o evangelista. Nós, cristãos, devemos olhar para isso e ver que a verdade, e a verdade sobre a ressurreição, sobretudo, ela não tem um valor. Ela está acima dos valores financeiros que, às vezes, a sociedade pode nos oferecer. O Evangelho de hoje nos convida a perguntar se nós negociamos a verdade ou se nós a proclamamos de fato, mesmo com o risco de perder o emprego, de perder, às vezes, algumas amizades. Eu vou parando por aqui, peço a vocês, deixe seu like, seu comentário, nos ajude a continuar produzindo. Eu sou Daniel Nonato. Há um grito que o céu escutou e um Deus que em silêncio se aproximou. Não veste coroas, não busca poder, rasga orgulho pra te refazer. E enquanto o mundo
Ele se inclina para reconstruir. Deixa ele te lavar, te tocar. Deixa o amor